A gente bem sabe que o mundo é muito grande e tem diversas culturas que diferem muito de país para país. E no caso das suas prisões e sistema carcerário também não podia ser diferente. Cada país tem suas regras, sua organização e sua lei também. E aqui a gente vai conhecer um pouquinho sobre várias prisões ao redor do mundo, como cada sistema funciona, como funciona a organização daquela prisão dentro daquele país específico. Olá, eu sou a Glau, esse é o canal Sem Rumo e sejam bem-vindos ao Mesa de Café. Aqui no Mesa de Café a gente conversa sobre documentários, filmes, tudo que envolva o cenário do crime, de casos criminais, e vocês podem também deixar sugestões aqui nos comentários. O quadro chama Mesa de Café, mas eu tô sempre tomando chá. Hoje estou com o chá também. Mas você pode escolher a bebida da sua preferência e vem pro vídeo que hoje tá bem legal. No vídeo de hoje, então, como eu falei anteriormente, a gente vai conversar um pouquinho sobre as piores prisões do mundo. Esse vídeo foi baseado no documentário Por Dentro das Prisões Mais Severas do Mundo e a gente vai conhecer 5 delas que eu selecionei para fazer um top 5 pra gente conversar um pouquinho sobre cada uma delas. No final do vídeo eu deixo a minha opinião sobre esse documentário. Então pega o seu chá, o seu café ou o seu suco e bora pro vídeo. Antes da gente ir pro top 5, eu quero falar um pouquinho sobre como funciona esse documentário. Então, basicamente, o apresentador ou documentarista, que varia ali de temporada para temporada, ele vai em uma dessas prisões e fica passando um certo período de tempo, como se ele fosse, de fato, encarcerado. Ali ele acompanha a rotina dos presos, faz várias entrevistas, né, com os presos, e também acompanha um pouquinho da rotina dos carcereiros também. Então, o documentário busca ali entender as diferenças, né, e também trazer várias curiosidades pra gente, e é isso que eu vou destacar agora. A primeira prisão que me chamou a atenção foi a prisão de Honduras. Essa prisão tem cerca de 700 detentos, que é 3 vezes a capacidade que a prisão teria, e a maioria deles está preso ou por tráfico de drogas ou por envolvimento com gangues. Ela é uma prisão mega antiga, a estrutura é muito velha, a segurança muito baixa e os guardas, eles ficam do portão para fora praticamente o tempo todo. É muito curioso porque os carcereiros, eles dificilmente adentram a parte de dentro da prisão mesmo. Eles ficam ali das grades para fora fazendo essa segurança, mas eles não têm muito controle ali sobre o que acontece dentro da prisão. E isso é o que chama a maior atenção de todo mundo. Porque você deve estar se perguntando, quem é que faz a segurança, então, dentro ali da cadeia? E eu te respondo, são os próprios presos. Eles têm uma espécie de chefão lá, que é um preso que coordena toda a cadeia. E eles têm, esse chefão tem uma espécie de coordenadores. Então, esses coordenadores é que vão organizar o restante dos presos ali em cada ala da prisão. Estes coordenadores, eles podem andar armados com uma espécie de cacetete de madeira e a lei é eles que impõem lá dentro. Quando o apresentador chega nessa cadeia, ele vai passar por uma revista que é bem branda, assim, eles não revistam ele muito bem, não. E aí ele entra na cadeia e vai se dirigir a esse chefão que vai designar um coordenador. Então, são eles quem designam a cama onde ele vai dormir, o local que ele vai dormir. É tudo organizado pelos presos mesmo. Eles vão designar, então, uma cama para ele dormir. E se ele quiser um espaço um pouco melhor, custa $185, que vai ser pagos ao chefão, é claro. E esse espaço é só a cama, assim, sem o colchão. Então, se ele precisar de um colchão, ele tem que solicitar para a família dele levar, para ele poder botar na cama lá que ele comprou. Caso ele não tenha dinheiro para comprar nada, nem colchão, nem nada, ele dorme no chão mesmo, perto do banheiro, assim, ele não vai ter uma cama para ele. Lá dentro, como vocês já podem imaginar, já que são os próprios presos que coordenam a cadeia, eles têm muita liberdade. Então as drogas rolam soltas lá dentro, é muito fácil de entrar com drogas, já que a revista é feita assim meio de qualquer jeito, só pra dizer que revistou. Então é muito fácil entrar, e aí isso tudo rola solto dentro da prisão. Na hora de dormir, é o único momento que os guardas de fato vão entrar na cadeia.
E aí, só que eles não entram assim sozinhos, o chefão acompanha os guardas pra trancar as celas. Então, por exemplo, eles vão numa ala e aí tá lá o coordenador, o chefão, aí o coordenador auxilia lá, todos os presos vão cada um pra sua cela com o coordenador. Aí os guardas trancam e nisso tudo com a companhia do chefão, né? O preso lá, que é o chefe de tudo. Então ele que vai junto, acompanhando, e ele vai ser o último que vai ser preso. Preso, no caso, fechado na sua própria cela, porque preso ele já tá, né? Outra coisa que demonstra o poder dos próprios prisioneiros ali dentro é que eles têm até um comércio lá dentro, assim, um mercadinho que os próprios presos podem abrir com a autorização desse chefão. Então, provavelmente, ele fica com um percentual ali do que esse preso que tem o mercadinho tá vendendo, e os outros presos podem comprar coisas ali. E tem um BenTV aqui, na minha janela. Ele decidiu que ele vai participar do vídeo. Os presos têm até 3 visitas por semana, o que é um número bem alto se a gente levar ali em consideração outras cadeias ao redor do mundo. Nessas visitas, então, assim como em vários outros lugares, é a família que leva comida, que leva roupa, que leva colchão, que leva dinheiro, que leva tudo que o preso for precisar lá dentro. Mas é claro que as autoridades ali de Honduras não estão nem um pouco contentes em não ter controle nenhum sobre a cadeia, né? Porque tudo é coordenado pelos próprios presos. Então, em 2014, eles tentaram invadir a cadeia, a Polícia Militar de Honduras, e tentar retomar o controle ali da prisão. Mas houve uma rebelião generalizada, essa invasão foi um desastre e acabou até terminando com muitos guardas feridos. Como essa tentativa não deu certo desde então, a prisão continua como estava, sob o total controle dos presos. Lá não há nenhum programa, então, para reabilitação desses presos. A única coisa que pode fazer com que diminua a pena deles é se eles lerem os livros, porque lá dentro tem uma biblioteca. Mas a juíza que cuida dessa parte de redução de pena e da biblioteca fala que a maior parte dos presos, mesmo que ler livros reduz a pena, eles continuam não lendo. Fora a biblioteca, eles não têm nenhum outro projeto para reabilitar algum desses presos. A cadeia é super mal estruturada, as grades da cadeia são cercas assim, super fáceis de passar, então os guardas falam que o maior medo deles é uma fuga em massa. E que eles mantêm o controle da prisão através do diálogo e da boa relação ali com o chefão, que é quem manda nos presos, e a única garantia que eles têm é a palavra dele de que eles não vão fugir ou tentar nada. A segunda prisão é a La Reforma, na Costa Rica. A maior parte dos presos que tá lá na La Reforma são traficantes de drogas, porque a Costa Rica virou uma grande rota de entrada de drogas nos Estados Unidos. Então, a cadeia é dominada pelo tráfico internacional. Ali é feita uma revista também que não é muito rígida com o apresentador e logo ele é mandado para uma quarentena. Então ele vai ficar lá um tempo, né, entre aspas, naquela parte para depois ele ser designado para algum dos pavilhões. Aí quando ele vai para um pavilhão, nessa prisão ele ganha um colchão, então já tá melhor do que a de Honduras. Ele já entra com o colchão dele e a primeira coisa que chama atenção é a agitação extrema dos outros prisioneiros. Eles são super agitados, fazem uma algazarra ali quando ele chega, e essa parece ser uma característica bem forte daquela prisão. Os próprios presos relatam que eles brigam por tudo, que uma pequena coisa já é um motivo para uma briga muito grande. Inclusive, enquanto ele tá entrando ali num pavilhão, os guardas estão correndo em outro, porque tinha gente brigando mesmo, saindo no soco lá em outro pavilhão. Então, o que parece é que, realmente, tipo, por qualquer coisinha, eles estão à flor da pele ali na Costa Rica. Aqui, como é uma prisão também dominada por várias gangues, ele já é direcionado ao chefe, né, da gangue, que é quem vai dizer aonde ele vai dormir. Dessa vez ele tem um colchão, pelo menos, ele vai dormir no chão. E parece que esse chefão, ele domina ali a cadeia e tudo que acontece tem que ser pago pra ele. Até as ligações telefônicas, que é uma coisa muito curiosa, que é um direito do preso, né? Ele poderia fazer uma ligação telefônica gratuitamente, mas eles meio que induzem ele ali, dizendo que, se ele quiser fazer uma ligação, eles têm que falar com o telefonista, que é ali um outro cara da gangue dele, sabe? Que é o cara que organiza as ligações telefônicas. Então, por ali, tu já consegue perceber que, na verdade, eles devem embolsar alguma coisa para ter o domínio dessas ligações.
Nessa prisão, o pátio é bem pequeno e eles parecem que não têm muita atividade, ou eles ficaram meio acanhados com o fato de estarem sendo filmados. Também pode ser isso. Porque eles ficavam meio aglomerados, assim, meio se esgueirando pelos cantos em pequenos grupos e cochichando e dando risada. E não tinham nenhuma atividade, assim, não faziam nada, não jogavam uma bola, não, sei lá, faziam outra coisa ali, um livro, não sei. Eles ficavam, tipo, assim, de boa, conversando, meio sem ocupação e todo mundo meio aglomerado. Aí o chefão lá dava umas atividades pra ele fazer de limpeza, que parece que todos os presos têm que fazer, mas ele dava umas bem complicadas ali pra ele passar por esse teste. E era bem bizarro, assim, que o restante dos presos todos ficavam ao redor, dando risada, debochando, sabe? Parecia que eles estavam meio que humilhando ele ali. E, sei lá, era meio estranho o comportamento deles. Mas numa outra ala dessa prisão existe presos que levam uma vida completamente diferente, numa estrutura também completamente diferente daquela. Mesmo contra a opinião pública, o governo da Costa Rica decidiu fazer uma ala, um pavilhão nessa mesma prisão com uma estrutura completamente diferente. E que tivesse o foco de reabilitar os presos que assim quisessem. Então essa ala é completamente diferente da outra, onde é tudo muito apertado, meio sujo, assim, meio velho mesmo a estrutura. Ela é uma ala super nova, limpa pra caramba. Se você olha, assim, o documentário, parece muito mais uma escola do que uma prisão. Os prédios são bem modernos, é tudo bem conservado, tem uma área verde bem bonita, tem grama, tem árvores. Eles têm salas educacionais, onde desenvolvem oficinas, tem campo de futebol, tem uma academia novinha. Então é uma estrutura que nem parece que está no mesmo lugar. Lá ficam os presos de segurança mínima, então é uma aula de segurança mínima. E eles têm algumas regras um pouco mais rígidas. Ali naquela ala não é permitido o uso de drogas, então eles não podem usar drogas ali naquela ala. Eles também precisam se envolver nas atividades ali educacionais, então não é uma opção, eles vão precisar trabalhar, eles vão precisar estudar, isso é uma norma naquela parte ali da prisão. Em compensação, eles têm um lugar super limpo, super moderno, eles andam livremente o dia inteiro, então as celas só são fechadas à noite, na hora de dormir. Durante o dia eles têm acesso assim, total a todas as áreas ali daquele bloco. Apesar de parecer um lugar super atraente para todo mundo, como tem muitas regras e ali eles não podem cometer nenhuma irregularidade, tem vagas naquela ala que não são preenchidas porque os presos das outras alas não querem ir para aquela, para não ter que cumprir essas regras. Então os presos que estão ali naquela ala são presos que realmente estão com interesse em se reabilitar e veem aquilo como uma nova oportunidade. O governo da Costa Rica fala que sabe que a opinião pública não concorda com os gastos que eles têm para manter essa ala, bem para construí-la, eles gastaram muito mais dinheiro do que nas outras. Mas mesmo assim eles defendem que eles querem fazer essa tentativa de pelo menos reabilitar boa parte da comunidade carcerária. A terceira prisão que eu trago pra vocês é uma prisão mega famosa aí pela internet, já apareceu na TV várias vezes pela sua estrutura que mais parece um hotel, e a gente tá falando sim da Noruega. Ela é a prisão que mais vai chamar a atenção de todo mundo, então não à toa todo mundo fala sobre ela, que é a prisão de Halden. Realmente ela é muito diferente e eu vou destacar alguns pontos aqui que tornam ela tão especial. Ela é uma prisão de segurança máxima, mas ela tem a menor taxa de reincidência do mundo. Lá eles têm um foco muito grande na reabilitação do preso e a pena máxima de qualquer preso na Noruega é de 21 anos, que é ainda menor do que aqui no Brasil. Os guardas ali falam que o foco é mesmo na reabilitação, que eles tratam todos os presos com bastante respeito, com até gentileza mesmo, dos guardas com os presos, porque eles falam que aquele preso vai passar anos ali e que essa pessoa inevitavelmente vai sair, e eles se preocupam muito em que tipo de pessoa que vai sair e vai voltar a conviver em sociedade. Na Halden, a revista ela é bem mais minuciosa, ele fica nu e tem que trocar de roupa ali na frente dos guardas mesmo. Então ele ganha um uniforme, e aí quando ele vai pra cela ele já se surpreende porque ele já vê presos e guardas confraternizando. Eles estão ali, os dois sentados no sofá, trocando ideias, jogando jogos, e é uma atitude bem incomum de a gente ver, Mas, gente, quando ele chega na cela dele, o choque maior, eu acho, pra quem tá assistindo,
Porque realmente, assim, é tudo limpo, é tudo organizado, mas a cela dele parece de fato um quarto de hotel. Não parece que é uma cela. Ela não é muito grande, mas tem, assim, muito conforto. Ele tem uma cama confortável, tem um banheiro próprio, só ele vai utilizar aquele banheiro. Tem uma mesa para ele escrever alguma coisa, enfim. Tem até um frigobar dentro da própria cela. Então ele tem muitas regalias, realmente não parece que é uma prisão. Ali o documentarista fala de uma coisa bem interessante, que é o contraste da vida que o preso pode ter tido até ali e como ele vai ser tratado dentro da prisão. Então eles são tratados com muito respeito, com muita gentileza. Quando ele chega, o guarda cumprimenta ele com a mão. Eles são tratados assim de igual para igual. E só aí no tratamento isso já gera, segundo ele, um desconforto nele mesmo. Porque ele jamais criaria essa expectativa de ser tratado assim numa prisão. Lá na Howden, outra coisa que chama muita atenção é a parte de alimentação. Então, eles servem uma refeição por dia, é feita pelos próprios presos, para os outros presos, né? Mas a cozinha fica aberta para que eles mesmos façam as suas refeições ao longo do dia, a hora que eles quiserem. Eles vão lá, cozinham, comem, tudo tranquilamente. Lá dentro também tem um mercado. Tipo, não é uma coisa enorme, mas é um mercado, assim, bem completo. E eles têm um sistema, que é um cartão, que eles ganham. Então, conforme eles vão trabalhando, eles ganham dinheiro, né, nesse cartão. E com esse cartão, eles fazem as compras que eles quiserem ali no mercado, que eles vão levar para cozinhar depois para eles. E também podem deixar no frigobar deles lá dentro da cela. Lá dentro, como vocês podem imaginar, eles têm uma estrutura para tudo. Então, eles aprendem várias profissões, eles fazem oficinas de várias coisas e tudo, assim, com equipamento mais top que tiver, mais moderno, é esse que vai ter lá na Howden. Eles têm até um estúdio de música, gente, assim, que é de brilhar o olho e tá dentro de uma prisão. Todos os presos, então, têm liberdade dentro da prisão, eles podem circular normalmente e fazer suas atividades normalmente. A ideia da Howden é criar uma rotina com esses presos, que seja uma rotina normal. Então, que eles acordem cedo, que eles já tenham tarefas para cumprir, que eles trabalhem, estudem, que eles tenham uma rotina como se eles estivessem vivendo lá fora, só que dentro da prisão. Então, eles acordam, vão pro trabalho, voltam, vão estudar, sabe? Que eles cumpram com essas obrigações. Então, para você ter toda essa liberdade ali dentro da prisão, você precisa seguir essa rotina de horários e de afazeres que é bem rígida. Caso o preso ele decida que ele não quer participar, então ele fica o dia inteirinho preso dentro da cela dele. Aí ele não vai sair da cela para nada. Eles fazem terapia também lá dentro, então eles têm alguns guardas que estudaram, né, que se prepararam para fazer essa parte com os presos, e esses guardas fazem essas sessões de terapia com os presos, onde eles vão refletir sobre o comportamento deles, o crime que eles cometeram, e tentar se reabilitar para não cometerem mais crimes depois que saírem da Howden. É claro que gera um grande questionamento em todo mundo, porque é um gasto super alto que o governo tem com esses presos, especialmente para manter essa prisão funcionando com essa estrutura toda, precisa ter um grande investimento. Então é claro que todo mundo vai se questionar, nossa, mas o governo está gastando dinheiro investindo numa prisão, em preso, será que é um gasto bem feito? Os presos defendem que não importa qual é a estrutura que eles têm lá, que é legal ter todo esse conforto, ser tratado com respeito, com gentileza, é muito bom, mas que ainda é uma prisão, que eles ainda não podem abrir a porta e sair lá fora, eles continuam presos, enclausurados lá dentro, então é uma prisão e eles estão pagando a pena deles. Já o diretor da prisão, que defende, né, esse novo modo, buscando a reabilitação dos presos, ele tem como seu maior argumento a reincidência ou a baixa reincidência dos presos. A reincidência no crime, então, para vocês entenderem, seria uma pessoa que já cometeu o crime, ela é presa, e aí quando ela sai da prisão, ela volta a cometer outros crimes, então ela reincide ali no crime. Ele fala que há 30 anos atrás a taxa de reincidência era de 70%, ou seja, 70% das pessoas que passavam por ali iam voltar para ali inevitavelmente em algum momento.
E hoje em dia essa taxa já é de 20 a 30%, então é muito menor do que era. Ele defende que essas pessoas precisam ser reabilitadas porque depois elas vão voltar a conviver em sociedade, comigo, com você, e aí a gente precisa ter essa preocupação de que tipo de gente vai estar convivendo conosco novamente, depois da prisão, é claro. A quarta prisão também é muito curiosa e é uma prisão na Groenlândia. Ela tem apenas 48 presos e aqui vai ser praticamente inevitável fazer comparações dela com a Halden na Noruega. Por que eu falo isso? Porque me pareceu que eles estão tentando seguir mais ou menos o modelo dessa prisão da Noruega e por isso eu vou fazer algumas comparações entre as duas aqui. Para vocês entenderem, até pouco tempo atrás a Groenlândia, que é uma ilha extremamente fria, é muito frio lá, não tinha nenhuma prisão. Então qualquer criminoso, né, qualquer pessoa que cometesse um crime lá, era transferido para Dinamarca. Essa prisão ela é extremamente nova e fica em Nuuk, na capital. A Groenlândia é um país que tem 56 mil habitantes na sua totalidade, então é um país com pouquíssimos habitantes e isso vai impactar muito ali na sobrevivência na prisão. Então qual foi o esquema? Como a prisão ela é muito nova, ela acabou de ser construída, eles tentaram fazer uma mescla ali em relação aos guardas. Alguns guardas vieram da Dinamarca, então são dinamarqueses, e tem mais experiência, né, nessa vida, mas a maioria deles acabou de se formar, são moradores ali de Nuuk mesmo, e acabou de virar guarda e já foi trabalhar numa penitenciária de segurança máxima. Então você deve imaginar que esses guardas são extremamente inexperientes ali na profissão que eles vão exercer. Já na entrada ele passa por uma revista onde os guardas falam para ele que estão buscando drogas. Mas quando ele entra na prisão, ele percebe que as drogas estão rolando solta lá dentro, que não teve uma revista então extremamente rigorosa, porque os outros presos estão fazendo uso disso. Diferente da prisão da Noruega, onde ele entrou e os guardas estavam lá convivendo com os presos, ali isso não acontece. Ele só passa pela revista e quando ele entra é só os presos lá dentro. Inclusive, é um dos presos que estava na Dinamarca e aí pediu a transferência para morar onde ele sempre morou, né, na Groenlândia. Ele fala que lá na Dinamarca eles tinham uma relação mais próxima com os guardas, que eles eram mais experientes, identificavam quando o preso estava diferente ou que estava acontecendo alguma coisa, e eles já chamavam para conversar, para tentar prevenir alguma coisa. E que os guardas dali da Groenlândia, eles não têm essa malandragem, essa sacada, eles não percebem, eles não conversam, eles não sabem muito bem o que pode, o que não pode fazer. Uma coisa que dá pra perceber e os presos com certeza perceberam isso super rápido. Eles têm algumas tarefas, assim, que visam a reabilitação, mas a impressão que eu tenho é de que eles estão ali com uma boa intenção de fazer uma coisa parecida com a da Noruega, mas tá completamente errado, assim, a execução do plano. Eles querem buscar reabilitar o preso, só que eles não têm normas rígidas, eles não criam uma rotina com o preso. Ali tem a impressão de que é um oba-oba, sabe? Os presos meio que já sacaram isso e eles tiram vantagem dessa inexperiência. Um dos presos, inclusive, ele tem uma espécie de semiaberto que a gente teria aqui no Brasil, né? Onde o preso poderia sair para trabalhar e voltar para a cadeia, mas a fiscalização, assim, não é das melhores. Ele fala que ele vai trabalhar, né, o dia inteiro e ele volta só pra dormir na cadeia, mas ele fala que aquela noite ele vai ter um date com uma menina lá. Então eu não entendi muito bem se ele tem uma regra, tem uma fiscalização, se ele é punido caso ele não volte no horário. Isso não ficou muito claro ali no documentário. Ele fala também que não tem nenhuma diferença de se ele tivesse solto ou se ele tivesse preso, porque a impressão que ele tem é que ele sai pra trabalhar, faz tudo o que ele quiser, ele mesmo dirige o carro, tá? Ele tem um carro, ele mesmo dirige o carro dele até o trabalho. Ele volta, e aí ele falou que é como se ele saísse para trabalhar e voltasse para dormir num hotel. Porque a mesma estrutura que a gente tem lá na Noruega, de cela que parece mais um hotel, a gente tem aqui na Groenlândia também. O documentarista chega a perguntar pra ele se ele sente que ele tá sendo punido e ele fala que não. Claro que não, né? A vida dele não mudou nada. Realmente ele não tá sofrendo nenhuma punição ou reaprendendo alguma coisa. Inclusive, outro fator é que esse homem ele trabalha consertando navios, uma coisa assim, ou barcos.
E o salário dele é maior do que o salário dos guardas da prisão. Então, ele tem o maior poder aquisitivo do que os próprios guardas que trabalham ali na prisão. Outro fator que eles falaram que tenta reabilitar o preso é que eles saíam para caçar com um preso que tinha lá. Porque, segundo a prisão, é uma coisa muito cultural, toda pessoa que mora ali na Groenlândia caça foca, uma coisa que eles fazem desde criança. E aí eles saem lá com o barco, o rifle lá, a mão do preso, ele pode pegar a hora que ele quiser. E aí, agora eu não lembro se a pena dele era 6 ou 8 anos, mas vamos colocar o exemplo de 6, então. Ele fala, quantos anos você pegou de pena? Daí o cara que tá lá caçando fala que pegou 6 anos. E aí ele diz, e quanto você já cumpriu? Dele, eu já cumpri 1 ano. Então ele cumpriu 1 ano de pena, ele já tem direito de sair, caçar, já tem rifle, a mão dele. É uma coisa assim meio surreal. Uma parte bem interessante desse episódio é quando o documentarista entrevista uma policial dinamarquesa. Então ela é uma das guardas que são mais experientes, que já trabalhou na Dinamarca, que já entende mesmo como é que a banda toca. E ela fala que ela vê muitos problemas ali na prisão da Groenlândia, que ela não sente que eles estão sendo reabilitados mesmo, porque eles não têm normas, eles não têm regras, e que mesmo uma prisão que busca a reabilitação do preso, ela precisa dar limites, né, pro preso. Ele não pode ter total liberdade do que ele vai fazer. Que ele tem que ser punido sim, né, gente? E ele precisa, se vamos dar a oportunidade dele de aprender alguma coisa, tem que ser sobre regras rígidas, é claro. Mas uma coisa que ela chama muito atenção é que os guardas, eles não conseguem se impor ali com os presos. Isso fica muito claro. Que os presos, eles não têm nenhum receio. Eles não têm muito respeito, sabe? Que é uma coisa que você vê na Noruega. Por mais que o guarda ele tenha uma certa proximidade ali com o preso, ainda assim há uma relação de respeito entre os dois. Os presos, eles não querem muito dar uma de engraçadinhos pra cima dos guardas da Noruega, não. Até porque lá na Noruega eles falam que eles tratam todo mundo com a maior gentileza, mas que se o preso não respeitar e for necessário o uso da força, eles vão usar. Já ali na Groenlândia, ela destaca que o principal problema disso tudo é que a maior parte dos presos e guardas, eles se conhecem, eles são vizinhos, eles eram amigos, eles estavam na mesma escola, muitos estudaram juntos, então tem uma proximidade muito grande. E que muitos guardas moram perto de familiares desses presos. Então eles têm muito medo de uma retaliação, deles darem uma dura num preso, alguma coisa assim, ou falarem mais grosso com o preso, e eles sofrerem uma retaliação da família do preso lá fora. Então, por isso que eles meio que baixam a guarda ali e os presos meio que comandam aquela situação. E por último, uma coisa que chama a atenção, que a gente pode comparar também, que lá na Noruega tinha sessões de terapia para os presos, onde eles refletiam, né, sobre o crime que eles cometeram, a culpa, o problema do que eles fizeram, a gravidade do que eles fizeram. Ali na Groenlândia, logo que ele chega, ele já é marcado para ele uma sessão de terapia, né, pro documentarista. Então, o apresentador ali do documentário, ele vai todo empolgado lá pra terapia, meio que esperando que vai ser a mesma coisa da Noruega. E quando ele chega lá, eles estão lá fazendo enfeites de Natal, assim. Não que enfeite de Natal também não poderia fazer parte, mas parece que aquilo não é um meio pra atingir nada, não tem muito objetivo. A terapia é só ficar fazendo umas coisas manuais, assim, é uma coisa meio fazendo por fazer. Toda a estrutura ali da prisão da Groenlândia é tudo limpo, organizado, tudo moderno, realmente parece um hotel, parece uma casa, muito mais do que uma prisão também. Mas apesar de todos ali demonstrarem boas intenções, acho que essa prisão acaba deixando a desejar em muitos aspectos. E a última prisão não poderia deixar de ser no nosso lindo país. Aqui no Brasil, ele tem um episódio do documentário Na Penitenciária de Porto Velho. A maior parte das pessoas que estão presas lá estão por tráfico de drogas e principalmente pelo envolvimento com facções criminosas. E lá dentro eles acabaram se misturando e gerando uma guerra entre as duas maiores facções criminosas aqui do Brasil, dentro daquela cadeia, o PCC e o Comando Vermelho.
Os presos falam que aquilo é uma bomba relógio porque toda hora tá tendo rebelião lá dentro e normalmente é uma briga entre essas facções. Eles tentaram separar o Comando Vermelho numa ala sozinha e quando esse documentarista foi lá tinha acabado de ter uma rebelião e o Comando Vermelho estava separado numa ala lá diferente para não ter de novo essa briga. Ele passa por uma revista tradicional, né, que a pessoa tem que tirar toda a roupa, agachar, tossir forte. Então ele faz aquela parte ali que ele fala que se sentiu muito desconfortável fazendo, mas é bem comum e cultural esse tipo de revista aqui no Brasil. Depois que ele passa pra revista, ele volta lá pra... Gente, os passarinhos não querem deixar eu gravar. Eles estão enlouquecidos. Ó, será que dá pra ouvir? Quando não é um, é outro. Enlouquecidos. Depois que ele passa pra revista, ele vai pra uma espécie de quarentena também, onde ele ficaria lá um tempo até ele ser direcionado pro pavilhão definitivo dele. E assim como é cultural aqui no Brasil, assim que os presos veem uma câmera, eles já começaram a reclamar lá das más condições. Ele foi super bem recebido, assim, diferente das outras prisões que todo mundo ficou meio ressabiado com a presença dele. Aqui no Brasil já foi um processo bem mais natural. Assim que ele chega, a galera já começa a contar da vida e falar lá que tava mal as condições, não sei o quê. Ali de cara você já vê uma preocupação bem grande dos guardas em saber se ele fazia parte, claro, ficcionalmente, mas talvez perguntas que fizessem na realidade, se ele fazia parte de alguma gangue específica pra ele não acabar num pavilhão errado e acabar morrendo, né? Ali, o foco do episódio é bem grande nessa briga aí entre as facções, mas ele vai pra um pavilhão onde tem o PCC, membros do PCC. E lá ele já se surpreende quando ele chega, porque ele fala que ele chega no pavilhão, é bem grande. Ele já vê um campo, né, de terra lá improvisado, um campo de futebol. Tem vários presos jogando futebol, tem cachorro, tem gato, tem um monte de cachorro lá, gente, um monte de gato. E ele fala que é tudo muito estranho, que ele nunca tinha visto isso. Aí chegando na cela, como todo bom brasileiro, mesmo os encarcerados, né, ele é super bem recebido. Acho que o brasileiro tem isso de receber muito bem as pessoas no nosso país e ele, sendo estrangeiro, todo mundo recebeu ele super bem lá na cela. É uma característica bem diferente que nas outras prisões, nos outros episódios eu não vi isso. Os presos eram bem mais ressabiados. Ali não, a galera já tava conversando com ele, perguntando que normalmente ele que entrevistava as pessoas. Quando você vê ali na entrevista, já é os presos que estão entrevistando ele, perguntando a vida dele, o que ele já fez, não sei o quê. Então é bem curioso de assistir essa parte. Eles têm lá uma lista, uma organização de faxinas que eles precisam fazer. Então quem faz faxina num dia e em outro, ele entra lá na lista da faxina. E daí no dia seguinte ele vai fazer a faxina com os outros presos, eles ajudam ele lá. E ele também, uma das tarefas que ele cumpre ali dentro da prisão é de entregar comida, as marmitinhas que são feitas ali na prisão mesmo. E aí tem uma parte, essa parte pra mim foi muito engraçada, inclusive, porque ele tá lá entregando as marmitinhas, mas dentro da cela os presos estão lá fazendo sua própria comida, que eles explicam pra ele que a marmita era muito ruim mesmo, e que aí nas visitas, né, que os presos recebiam, as famílias levavam comida pra eles e eles tinham improvisado um fogãozinho, eles mesmos cozinhavam a própria comida que a família levava. Porque a marmita era muito ruim, a maioria dos presos não tava pegando a marmita dele, achou muito estranho isso, daí ele começou a perguntar pros presos se era ruim. Aí eles fizeram ele comer um pedaço de carne lá da marmita e ele faz uma cara assim horrorosa, que realmente tava muito ruim. E aí eles falam, nem o cachorro come a marmita. Aí eles pegam o filhotinho de cachorro e eles dão a carne que ele tinha acabado de comer pro cachorro. O cachorro realmente recusa, o cachorro não come a carne, gente. Essa parte eu achei muito engraçado, porque eles deram, né, pra ele comer. Dele até fala, pra mim vocês me deram pra comer a comida que nem o cachorro come. Ele ficou lá meio revoltado, mas assim, tudo na brincadeira, né, claro, ele tava se dando super bem lá com os presos já. Sobre os programas de reabilitação, os presos, eles podem trabalhar costurando bolas de futebol, e essas bolas vão ser encaminhadas tanto para escolas públicas como para ONGs. Então, os presos, eles topam trabalhar na cadeia para poder reduzir a pena. Eu não sei mais ou menos a proporção, mas tipo, 3 dias trabalhados você reduz um dia, uma coisa assim, sabe? Então, muitos presos trabalham aí costurando as bolas, ele foi lá aprender também. Mas uma das coisas mais curiosas que tem nesse episódio é o projeto Acuda.
Esse projeto tem o foco em reabilitar presos e tá trabalhando lá na cadeia de Porto Velho. Foi um projeto criado em 2001, então é um projeto muito antigo que já tá aí há muitos anos e eu nem sabia da existência disso. Esse projeto vai até as prisões e oferece vários cursos profissionalizantes ali para os presos que querem aprender uma profissão para poder sair de lá e seguir uma vida diferente da que eles estavam. Uma outra coisa que o Projeto Acuda também tem como foco muito forte e que é a coisa que mais surpreende ali o apresentador do documentário e também que ele fala muito sobre é esse foco na espiritualidade. Eles fazem ali várias cerimônias que são bem interessantes. Eu recomendo assistir, se você não quiser assistir todo o documentário, assistir esse episódio sobre o Brasil e sobre essa parte do Projeto Acuda, porque é bem interessante. Eles fazem ali várias cerimônias, né, algumas atividades com o foco de desenvolver essa parte mais espiritual dos presos. O próprio documentarista falou que ele achou bem interessante, que ele se sentiu meio estranho, assim. Aí os outros presos falam, é normal a gente também se sentir estranho no início, mas agora a gente tá mais acostumado e tal. Então eles tiveram uma troca bem legal ali, quando o documentário mostrou essa parte. Bom, pessoal, agora eu vou dar um parecer bem rapidinho sobre o que eu achei do documentário como um todo. Eu vi, dos episódios que eu assisti, eu vi 2 apresentadores. Um deles era um documentarista, parecia mais focado nessa parte jornalística mesmo. E o outro é bem interessante que ele tinha sido preso, inclusive é esse que vem aqui no Brasil. Ele é um inglês e foi preso injustamente na Inglaterra. Ele ficou mais de 10 anos preso, depois ele conseguiu provar a inocência e saiu da cadeia. Então é bem legal a experiência dele. Ele dá contrapontos bem interessantes, porque ele compara mesmo a vivência que ele teve dentro da prisão, que ele de fato viveu isso, com o que ele tá vendo ali no documentário. Então esse foi um ponto positivo. Um ponto negativo que eu vou destacar aqui é que eu achei o documentário em vários momentos bem sensacionalista. Às vezes tá acontecendo uma coisa assim normal ali, você tá assistindo, você tá vendo que é uma coisa normal que tá acontecendo no dia a dia, e eles sempre tentam colocar esse tom mais pesado, mais de sensacionalista mesmo. Eu acho que não precisaria, porque por si só desperta a curiosidade da gente ver essas diferenças. Eu achei muito interessante o documentário. E eu acho que não teria necessidade nenhuma de ter esse tom mais sensacionalista em vários momentos. Mas é um documentário que eu recomendo, você pode ir lá assistir, não precisa assistir na ordem, você pode ir pulando episódios, selecionar os que você quiser assistir que não vai influenciar a sua experiência. Então é isso, pessoal, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Eu agradeço muito todo mundo que tá aqui acompanhando o canal, também tá lá no nosso Instagram, no nosso TikTok, que eu também posto vídeo por lá, vou deixar o arroba aqui pra vocês seguirem. Aproveita que você tá aqui, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like que é de graça e você pode compartilhar esse vídeo aqui com um amigo. É isso, um beijo e tchau!